Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Vamos ler todo o capítulo, são só 6 versículos, que nós possamos ler juntos. Então, quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por este momento de culto em que podemos nos reunir como igreja. Pedimos ao Senhor, ministra no nosso coração, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito, através da Sua palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos aprender e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Certa feita, um pastor estava conversando com um grupo de jovens da sua igreja, num papo descontraído com este grupo, e perguntou, então, o que eles deveriam fazer para se preparar para este futuro, para o futuro que os esperava. E um jovem, foi dada voz a ele, e ele disse que eles deveriam se envolver com o mundo. Eles deveriam experimentar aquilo que o mundo estava oferecendo, porque no entendimento daquele jovem, isso ia fazer com que ele pudesse amadurecer, com que ele pudesse ser fortalecido, para que ele pudesse, então, no futuro próximo, saber resistir às tentações do mundo. Depois daquela conversa, o pastor refletiu, pensou e chegou à conclusão que esse tipo de pensamento, dizendo que o crente pode se envolver com as coisas deste mundo, dizendo que o crente pode se envolver com as questões deste mundo, com aquilo que o mundo oferece. E ele chega à seguinte conclusão, que isso é um comportamento de um cristão carnal, de um cristão imaturo, de alguém que ainda não conseguiu abandonar as coisas deste mundo e servir a Jesus como Salvador. E eles, entendendo que a palavra de Deus vai sempre nos ensinar que, na sua oração, Jesus não disse que tínhamos que sair deste mundo. E essa oração de Jesus, em João 17, pelos seus discípulos, ele vai dizer para Deus: eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. O desafio do crente hoje é que cada um de nós possamos viver neste mundo, mas sem sermos contaminados com as coisas deste mundo. Ao contrário, que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, dando exemplo a este mundo de como se deve viver aqui, louvando a Deus, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus e não compactuando com as coisas deste mundo. O Salmo 1, que nós acabamos de ler, traz para nós 3 recomendações importantes a respeito da forma como o cristão deve viver neste mundo. E eu quero, nesse rápido momento com os irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o que o texto nos indica. Quando você inicia o texto, você começa a observar que o salmista vai dizer que é feliz, que é
bem-aventurado, que é alguém que buscou a melhor parte, aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Então, a primeira recomendação é: fuja dos conselhos dos ímpios. Fuja do conselho dos ímpios. A palavra ímpio, no sentido bíblico, é toda pessoa que anda em desacordo com a palavra de Deus. Ímpio é aquele que não concorda com aquilo que Deus coloca. Ímpio é aquele que rejeita Deus, que rejeita os seus ensinos. Ímpio é aquele que não está disposto a obedecer a palavra de Deus. E o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: não siga o conselho dessas pessoas. Não busque orientação dessas pessoas para você tomar decisões na sua vida. Por mais bacana que a pessoa pode ser, por mais querida que ela pode ser sua, você não deve pautar a sua vida seguindo conselhos de pessoas que não têm Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Isso está claro no texto para nós. E quando nós observamos isto, nós começamos a notar os valores das pessoas que não seguem a Jesus, são valores totalmente diferentes do que nós temos. Por exemplo, uma jovem senhora de uma determinada igreja estava com um problema de relacionamento com seu esposo em casa. E ela foi buscar conselho de uma amiga dela que não era crente. E a amiga disse: olha, você deve pagar na mesma moeda o que o seu marido fez com você. Ou seja, se o seu marido a distratou, distrate ele também. Se o seu marido a traiu, traia ele também. Se o seu marido mentiu para você, minta para ele também. Não, isso é conselho de ímpio. Isso é pagar o mal com o mal. E Deus nos ensina que nós temos que devolver ao mal, nós temos que dar o bem. E quando nós buscamos o conselho daqueles que têm Jesus no coração, a primeira pauta que vem para nós é o perdão, é a compreensão, é o diálogo, é o acertar, é o consertar o casamento, é se ajustar dentro da vontade do Senhor, é o perdão mútuo para que a vida possa continuar naquela instituição formada por Deus, que é o casamento, para que sejam abençoados. Por isso que nós não podemos pautar a nossa vida seguindo o conselho daqueles que não têm Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Por quê? Porque devemos ter a nossa satisfação, como o texto diz, na lei do Senhor e vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Pois só Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades. Só Deus sabe nos orientar o caminho que nós devemos seguir. Só Deus sabe a resposta que nós precisamos e só Deus pode nos dar sentido à vida. E é exatamente isso que Jeremias, capítulo 29, 11, diz para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Deus falando com o seu povo. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ora, se Deus está dizendo para nós, está dizendo: olha, eu que sei o que pensamento que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz, para dar uma vida abençoada e feliz. E Ele pode proporcionar isso para nós. Por isso que nós devemos buscar orientação na palavra de Deus. E buscar orientação naqueles que servem a Deus. Homens e mulheres maduras espiritualmente, que têm comunhão com o Senhor e que estão habilitadas, capacitadas pelo próprio Deus para nos ajudar e nos orientar. E são nessas pessoas e através do Senhor que nós devemos buscar conselho, jamais com o ímpio. Em segundo lugar, a segunda recomendação:
não seja influenciado pelos ímpios. Não devemos nos deixar ser influenciados por pessoas que não têm valores cristãos com base de suas vidas. Como nós vamos ser influenciados? Influenciado significa fazer com que nós possamos mudar o nosso conceito de vida, ser influenciado por uma pessoa para que possamos, então, mudar as nossas prioridades, os nossos valores. Jamais podemos aceitar que o ímpio possa nos influenciar. Nós não podemos seguir a conduta, não podemos imitar a conduta de um ímpio. Porque na sua natureza, o ímpio sempre vai desagradar a Deus. Nos seus conceitos, o ímpio sempre vai contra os valores divinos. E aqui é um alerta para todos nós, porque se somos filhos de Deus e queremos seguir a nossa vida traçada por aquilo que Deus quer para nós, como posso eu permitir ser influenciado por alguém que não ama a Deus? Como posso eu permitir ser influenciado por alguém que não busca a Deus? Como posso eu permitir que pessoas que não amam a Jesus, pessoas que desprezam a Jesus, pessoas que não respeitam a Jesus, não temem a Jesus, possam influenciar a minha vida? Eu e você, que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e sabemos que esse é um preço inestimável, que nós não podemos nem medir o tamanho desse preço e deixar que as pessoas do mundo nos influenciem e não o Senhor. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, aceitar que estas pessoas possam nos influenciar e fazer com que nós possamos imitar os seus ensinos, a sua vida, e muitas vezes achando que a vida dessa pessoa é melhor que a nossa. Carecemos, meus queridos irmãos, de abrir os nossos olhos e olhar para a palavra do Senhor, que nos ensina, através de Provérbios capítulo 4, do verso 10 ao verso 14, que nos diz: ouça, meu filho, Deus chamando cada um de nós, ouça, meu filho, ouça, minha filha, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Ouvir a voz de Deus, ser influenciado por Deus, é ter vida longa, é promessa de vida longa. O Senhor está dizendo: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o caminhei por veredas retas. O texto está dizendo para nós que quando nós somos influenciados pelo Senhor, nós encontramos um caminho reto, não um caminho tortuoso, mas um caminho seguro, na certeza que estamos fazendo a vontade do Senhor. Neste caminho não encontraremos obstáculos para vivermos a vontade do Senhor. E nesse caminho nós não vamos tropeçar. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas ele segue dizendo: apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E ele vai dar um conselho final em Provérbios 4, verso 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande nos seus caminhos maus. Percebe? Naturalmente, o caminho de alguém que não serve a Deus é um caminho mau. E o que Deus está ensinando para nós, através do salmista, é que nós não podemos seguir, imitar a conduta do pecador. A conduta daquele que não busca fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, e a terceira a recomendação é: não conviva com zombadores. O texto vai seguir dizendo ainda no versículo 1: nem se assenta à roda
dos zombadores. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que nós devemos evitar, a qualquer custo, conviver com aqueles que zombam de Deus e da sua palavra. O texto está dizendo para nós que nós precisamos guardar os nossos corações, guardar a nossa vida, guardar a nossa mente de convivermos com pessoas que zombam a Deus, que zombam de Deus. Hoje, infelizmente, existem pessoas crentes que têm sentado na roda dos escarnecedores. Pastor, quando é que eu sento na roda dos escarnecedores? Por exemplo, quando você liga a sua internet e permite que tudo quanto é tipo de porcaria que não agrada a Deus possa entrar na sua mente e no seu coração, através dos seus olhos. Quando você é capaz de sentar em frente a uma TV que claramente zomba dos crentes, claramente declara que Deus é alguém que se apequenou, ou que declara que Deus não existe, que Deus não é importante, que nós podemos viver a nossa vida sem Deus, repetindo o discurso de Adão. E nós nos sentamos e começamos a ouvir, a assistir, a se deleitar com estas coisas, significa que eu estou me assentando à roda dos escarnecedores. Porque uma vez que eu olho, uma vez que eu assisto, uma vez que eu me alegro com estas coisas, uma vez que eu compactuo isto, eu estou me assentando à roda. Não só me assentando à roda, mas eu estou fazendo parte da roda dos escarnecedores. É fato que nós temos muitas pessoas crentes que não querem se isolar do mundo. E acha que é perfeitamente passível e concorda plenamente que nós devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Mas a palavra de Deus já declara para cada um de nós, em Romanos capítulo 2, do verso 1 e o verso 2, quando Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas amoldai-vos ao padrão do Senhor, para que sejam capazes de experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus, se nós dizemos que somos servos de Deus e queremos fazer a vontade de Deus, e nós permitimos que a nossa mente seja moldada pelo padrão deste mundo, nós somos filhos do diabo. E a verdade de Deus não está em nós. Mas se queremos realmente buscar a Deus, nós não podemos nos assentar à mesa do escarnecedor, à mesa daquele que zomba da palavra de Deus. O pior, queridos irmãos, é que eu e você, muitas vezes, queremos nos assentar, e muitos crentes querem compactuar com isto, e o problema maior ainda é que os nossos pequenos filhos começam a assistir desde criança. Nós falamos que amamos a Jesus, nós falamos que fazemos a vontade do Senhor, nós falamos que queremos buscar a vontade do Senhor, mas na realidade, no dia a dia, nós temos sentado à mesa dos escarnecedores, dos zombadores. Temos compactuado, porque muitas vezes a nossa fala não segue o nosso exemplo para os nossos filhos. O problema é que, enquanto os nossos filhos são criancinhas, você pega em suas mãos e você conduz eles à igreja. Mas quando suas crianças crescerem,
eles não vão querer saber de ir para a igreja. Por que não? Porque eles vão dizer: papai não amava a igreja. Papai não amava Jesus. Por que eu tenho que amar a Jesus? Papai e mamãe não dão um bom exemplo em casa e eu sigo o exemplo do papai e da mamãe. Eles não buscam Jesus em casa. Por que eu tenho que buscar Jesus? E eles vão começar a fazer questionamentos, porque não veem seus pais o exemplo de não se assentar na roda dos zombadores. Por isso que se nós queremos realmente fazer a vontade do Senhor, nós precisamos andar na presença do Senhor, fugindo da aparência do mal, fugindo de uma vida em que alguém vai estar seguindo o conselho dos ímpios, fugindo daqueles que quer nos influenciar com as coisas deste mundo, e fugindo, sim, de sentarmos na presença e juntamente com os zombadores, mas fazermos, sim, defender a palavra de Deus, defender as nossas convicções na palavra do Senhor, nos posicionarmos e dizermos aos nossos filhos: nós não assistimos esse tipo de programação na nossa casa, nós não aceitamos e nem acessamos esse tipo de programação na internet, mas nós buscamos a palavra do Senhor, nós agradamos a Deus, nós buscamos fazer a vontade do Senhor, nós temos fé nas suas promessas e cremos que Ele é capaz de nos abençoar e guardar as nossas vidas. E quando nós nos atemos tão somente à palavra do Senhor, e que ela reine na nossa casa, que ela possa reinar na nossa família, que ela possa reinar nas nossas devocionais, nas nossas manhãs, nas nossas madrugadas, e uma vez que nós nos atentarmos para a palavra do Senhor, nós vamos aprender o quanto Deus tem a nos ensinar, o quanto Ele quer nos ensinar. E entendendo aquilo que o texto vai dizer para nós, o que está no verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Sim, meus irmãos, o que o texto está dizendo para nós, que o caminho do ímpio já está traçado, se este não receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O caminho do ímpio é a não permanência na congregação dos justos, a não permanência na casa do Senhor. E sabendo que eles não resistirão no dia do julgamento, eles não passarão pela prova, mas que nós possamos agir de acordo com o texto que está no verso 2 e no verso 3. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quando nós nos propomos a fugir do conselho dos ímpios, a não ser influenciado pelos ímpios, e não conviver, e não se assentar à roda dos zombadores, Deus tem uma promessa para nós, dizendo que teremos água corrente, daremos fruto no tempo certo, as nossas folhas não murcharão, e a nossa vida prosperará na presença do Senhor. O crente fiel tem prazer na lei de Deus. E na sua lei medita dia e noite. É exatamente isso que o Senhor quer para a minha vida. É exatamente isso que o Senhor quer para a sua vida. Nesse tempo difícil em que estamos vivendo, Deus requer de nós que nós possamos dar ouvidos à sua voz. Deus requer de nós
que nós possamos buscar a sua presença. Deus requer de nós que nós possamos buscar os seus conselhos. Deus requer de nós que nós possamos viver na sua presença e não na presença deste mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, somos gratos pelo teu amor, pela tua graça e somos gratos pela salvação. Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, ó Deus, e que nós possamos buscar em sua presença, ó Deus, os conselhos, a influência, a convivência que vem do Senhor, para que nós possamos ter uma vida abençoada e feliz. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.